Fala pessoal, meu nome é Isabela e eu vim no vídeo de hoje contar pra vocês um pouquinho de algumas curiosidades sobre a Tailândia. A Tailândia ela é um país do Sudeste Asiático, cuja capital se chama Bangkok. A cidade é um pouco de tudo aquilo que a gente vê, por exemplo, em alguns filmes. É uma mistura de modernidade junto com aqueles templos milenares, é uma verdadeira loucura. E uma curiosidade sobre o nome Bangkok é que ele não é o verdadeiro nome da cidade. Ela tem o nome mais longo dado a um lugar do mundo, que pra mim é impossível pronunciar. Então eu vou deixar aqui pra vocês como é que escreve. A economia do país gira basicamente em torno do turismo. Para vocês terem uma ideia, em 2019 cerca de 40 milhões de pessoas visitaram o país. Então, com certeza, é sim um dos países mais visitados do mundo. A moeda local ela se chama Baht, mas como isso aqui é um canal de turismo, a gente vai dar uma diquinha no meio aí das curiosidades. E uma delas é: leve dólar e troque quando você chegar no país pela moeda. A gente vai deixar aqui a cotação atual para vocês terem ideia mais ou menos de como que tá. O idioma oficial do país é o tailandês e é um dos idiomas mais difíceis do mundo, tanto pela sua fonética quanto pelo seu alfabeto. Para vocês terem uma ideia, o idioma ele é composto por 5 tons vocais: alto, médio, baixo, subindo e descendo. Isso mesmo. Gente, isso pra gente, pra quem fala português, isso não tem muita diferença. Mas pra quem fala tailandês, uma única palavra dita em tons diferentes podem significar palavras completamente diferentes uma das outras. Eu não vou tentar falar tailandês aqui porque eu procurei pra trazer um exemplo aqui, mas vai ficar vergonhoso e eu prefiro não passar essa vergonha no YouTube. Sobre religião, cerca de 90% da população tailandesa é budista. Antigamente era imposto que as pessoas seguissem essa religião. Só que nos dias de hoje as pessoas têm a liberdade de escolher qual religião elas querem seguir, só que ainda assim 90% da população segue o budismo. Mais uma curiosidade sobre a religião é que para eles é uma falta de respeito muito grande ter, por exemplo, tatuagens com a imagem de Buda, roupas com estampas de Buda, e isso é muito advertido em qualquer lugar do país que você vai. Quando a gente chegou em Bangkok, no aeroporto, tinha uma placa advertindo sobre isso. Então, para eles, isso é algo que é levado muito a sério. E, gente, quando eu fui montar a minha mala pra Tailândia, pasmem, mas o que eu mais levei não foi biquíni, tá? Foram saias longas pra gente poder visitar os templos e blusas que cobrissem os ombros. Isso porque existe um código de vestimenta para poder se visitar os templos ali. Então, sempre lembrar de cobrir os ombros, tampar os joelhos, nada de roupa colada e nem calças rasgadas, hein? Outra coisa também que eu tava lembrando era que sempre que a gente ia entrar nos templos, uma coisa que a gente sempre tinha que fazer antes era tirar os calçados. E com todas essas restrições que eu acabei de falar sobre as vestimentas, vocês devem estar se perguntando se é permitido tirar foto, filmar dentro dos templos. E sim, gente, a maioria dos templos é permitido. Um que eu me lembro em específico que não é permitido nem filmar, nem tirar foto é o templo do Buda de Esmeralda. Esse templo ele fica no Grand Palace. Para quem assistiu o nosso último vídeo vai lembrar do que era o Grand Palace. A gente fez um vídeo bem explicadinho sobre o nosso roteiro para a Tailândia que a gente vai deixar aqui para vocês poderem assistir. Tem 2 curiosidades bem legais aí. Uma delas é que esse Grand Palace, ele já foi nada mais nada menos que a residência real. Hoje em dia eles não moram mais lá. E tanto é que é aberto ao público e qualquer pessoa pode ir visitar. A outra curiosidade é sobre o Buda de Esmeralda. Esse Buda, essa estatueta, ela é considerada para o povo thai de extrema importância porque ela é a protetora do reino da Tailândia. Gente, esse Buda, ele é uma estatueta bem pequenininha, que por mais que ele chame Buda de Esmeralda, ele não é feito de esmeralda, ele é feito de jade, o que não deixa de ser um item extremamente valioso. O Buda, a cada estação, ele troca suas roupagens e essas roupagens, elas são feitas de ouro. Detalhe, essas vestes, elas só podem ser trocadas pelo rei ou por alguém da família real.
Ainda sobre os templos budistas, quando a gente estava na Tailândia, a gente descobriu que alguns templos não tinham a permissão da entrada de mulheres. Eu não sei o real motivo disso, mas por respeito à cultura e à religião, é claro que a gente entende. Pessoal, e é muito importante a gente entender uma coisa: quando a gente vai visitar um país, a gente precisa se adequar a eles, não o país se adequar a gente. Então, gente, abra sua mente, não questione os porquês e apenas respeitem. Agora um pouco sobre curiosidade política. Como eu já havia falado antes, na Tailândia existe uma figura real, existe sim um rei. E a política do país lembra um pouco o que a gente vê na Inglaterra, aonde o primeiro-ministro é o chefe do governo e o rei, ele é o chefe de estado. O que muda é que na Tailândia o rei, ele tem uma ligação muito profunda com a religião, trazendo assim um laço muito forte entre ele e a população tailandesa. E, gente, isso é muito evidente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente ia pegar um táxi, a gente sempre via que nos táxis tinha uma foto do rei, como se fosse uma foto de um ente querido que a gente carrega em algum lugar, que a gente carrega nas carteiras, em todos os lugares que vocês forem. Algum comércio, alguma lanchonete, até alguns fast foods também tinham fotos do rei, porque ele é uma figura de extrema importância religiosa. Detalhe, o rei, ele deve ser budista. Agora, uma curiosidade nem tão curiosa assim é que a Tailândia ela é conhecida pelas famosas praias paradisíacas. O que algumas pessoas não sabem é que tem uma praia em específico que se chama Maya Bay, que ela foi o palco de um filme muito famoso do Leonardo DiCaprio, que se chama A Praia. Depois desse filme, essa praia ela ficou extremamente famosa pela sua beleza, porque ela é realmente considerada um verdadeiro paraíso na Terra. E isso fez com que diversos turistas fossem visitar a Tailândia. Na época que a gente foi, a praia ela estava passando por uma reforma do seu ecossistema, porque, para vocês terem uma ideia, cerca de 90% dos corais dela foram danificados. Isso fez com que as autoridades da Tailândia forçassem o fechamento e não permitissem a entrada de turistas por muitos anos. Quando a gente visitou a praia, a gente teve que ficar em um barco ancorado a cerca de 300 metros da praia. Então isso foi o mais perto que a gente chegou de Maya Bay. Uma ótima notícia para você que está indo visitar, porque eu perdi a oportunidade. A praia ela foi reaberta, ou seja, você vai poder conhecer, eu não. Sabe-se lá quando eu vou voltar na Tailândia, né, gente? O esporte mais tradicional do país é o famoso Muay Thai. Nos anos de 1500, o boxe tailandês ele chegou a fazer parte do treinamento militar. E até hoje esse esporte ele é muito famoso. Tanto é que quando a gente visitou o país, em vários bares que a gente ia, tinham ringues que aconteciam lutas, tinham carros anunciando lutas em certos locais. Então é muito famoso mesmo na Tailândia. E se você tiver coragem, tem alguns bares que abrem as lutas para os turistas poderem se enfrentar. E para quem gosta de mergulho ou tem vontade de experimentar, a Tailândia ela tem um dos mergulhos de cilindro mais baratos do mundo, que foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na minha vida. Dá um pouquinho de medo, porque eu confesso que eu mesma fiquei apavorada só de pensar na ideia. Mas depois que eu fiz o treinamento e eu entrei na água, foi uma calmaria surreal, gente. É sério, de verdade, façam. É uma experiência única na vida. A tão famosa massagem tailandesa, ela não só tem fama, ela é sim a melhor massagem que eu já experimentei na minha vida. Além de ser uma massagem extremamente barata, não tem melhor forma de você começar a sua viagem do que indo na rua de Khao San Road e procurando uma massagem tailandesa. Gente, uma das coisas que mais me deixou confusa assim que eu saí do aeroporto e peguei um táxi era que o volante do taxista era do lado ao contrário do que a gente tá acostumado. Sim, lá é mão inglesa. Então é isso, pessoal. Quis trazer um pouquinho de algumas curiosidades da Tailândia. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que a gente vai estar sempre tentando trazer mais vídeos aqui pra vocês. Então, beijos e até a próxima!